Nós decidimos ter essa política de fazer a formação política nossa, né? A nossa autoformação, certo? Que é uma tradição das correntes do movimento operário, das correntes socialistas, das correntes comunistas. Porque o marxismo parte de um pressuposto, né? Que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Isso tem uma consequência política muito importante. Qual é a consequência política? É que os trabalhadores e as trabalhadoras têm consciência de classe e têm a compreensão do programa político necessário para superar essa nossa sociedade de classes. Gente, isso é importante. Em que sentido? Eu vou procurar trabalhar com textos, para indicar os textos, e também dar exemplos de correntes políticas. Por exemplo, uma corrente política muito forte na América Latina foi a corrente vinculada ao Nahuel Moreno, certo? Um grande dirigente político da Argentina, né? Que teve uma profunda influência, né? E temos diversas correntes aqui no Brasil vinculadas ao pensamento desse revolucionário latino-americano, como o PSTU, como a resistência do PSOL, como o mês do PSOL e outras inúmeras correntes. Mas o Moreno tinha uma tese, uma hipótese. Ele falava de revoluções socialistas inconscientes. Então, os trabalhadores e trabalhadoras fariam a revolução socialista e não teriam consciência, certo? Que é uma coisa esquisita, né? Isso já bate com uma das teses do marxismo. Não significa que todo mundo tenha que dominar o marxismo para fazer a revolução, mas significa que a organização política ou as organizações políticas que dirigem o processo revolucionário, a vanguarda dos trabalhadores e das trabalhadoras e setores de massa têm um básico de consciência de classe que saibam por que estão lutando, né? Aí a consequência básica dessa tese da revolução socialista inconsciente é que bastaria você organizar os trabalhadores na luta sindical, na luta cotidiana, não trabalharia com bandeiras políticas gerais e automaticamente eles se enfrentariam contra o capitalismo, contra o Estado burguês. Bem, vocês estão vendo aí como é que está a nossa situação, ok? Então a gente é contra isso, então por isso que a gente tem essa questão da formação. Vamos falar de imperialismo, tá certo? Imperialismo é um termo bastante polêmico, não há problema nisso, tá certo? Nós não somos burocratas, stalinistas, dono da verdade. A teoria marxista, só para explicar aqui para a gente, né? A teoria marxista é diferente da política marxista, tá certo? A política marxista tem estratégia, tem tática, ok? E tem uma unidade em torno de um programa. Certo? Então, a gente decide as coisas nas organizações políticas, por maioria contra a minoria segue. E quando a gente vai para uma reunião do sindicato, vai disputar uma direção do sindicato, vai fazer uma intervenção, a gente vai unificado para conquistar, para defender, para ganhar. Certo? Então, isso não há problema nenhuma. Na esfera da teoria, você pode ter diversas hipóteses, você pode ter visões diferentes da realidade. Se a gente pegar a história do partido bolchevique e das outras organizações antes da burocratização stalinista, você tinha diversos debates. O Trotsky divergiu do Lenin, Lenin do Trotsky, do Plekhanov, tá certo? A Rosa Luxemburgo divergiu do Marx na teoria da reprodução do capital. Então, isso era normal, certo? Não tem problema nenhum. Como a gente diverge sobre diversos aspectos, ou da conjuntura, ou dos mecanismos hoje do capitalismo. Não tem problema nenhum. Okay? Agora, quando a gente vai fazer intervenção no movimento, é intervenção política. Se cada qual tiver uma cabeça e for, aí não tem organização. Bom, então vamos discutir o que é o imperialismo. O que é o imperialismo hoje. Porque é tão importante a luta anti-imperialista. E aí eu já faço um outro corte e dou um outro exemplo. Há uma corrente política, por exemplo, eu acho que tem influência no Partido Comunista Brasileiro e tem também influência no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que foi um racha de 1 ano, 2 anos para cá, que é vinculado ao Partido Comunista da Grécia, que diz que você tem um sistema imperialista, então todos os países são imperialistas. A Rússia é imperialista, a China é imperialista,
Venezuela imperialista, e também é imperialista, menor, maior, entendeu? Então todo mundo está no mesmo saco, então você não pode mais ter, ok? Falar de que a gente está tendo uma luta anti-imperialista. É uma grande dificuldade. Eles não explicitam isso, mas a gente lê os documentos, está isso lá. Certo? Então, uma luta, o Irã contra Israel, não é uma luta contra anti-imperialista, não. Porque são duas potências, né? Então, também há problema nisso. Certo? Então, por onde nós começamos? Vamos começar pela concepção do Lênin. Né? Concepção do Lênin, início do século XX, em cima dela foi feita outras caracterizações, outras leituras. Hoje o mundo não é como na época do Lênin, mas ele vai colocar uma coisa muito importante. E aí o primeiro livro, né, texto que eu indico para os companheiros e as companheiras, tá certo? Cadê? Eu vou encontrar aqui. Peguei essa última edição. É o Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Né? O capitalismo estava mudando do final do século XIX para o início do século XX. O capitalismo até então era um capitalismo de pequenas e médias empresas, onde as pequenas e médias empresas disputavam o mercado. Ok? Mas o que o Marx já tinha indicado no Capital, que a competição entre capitais, entre empresas, gera um monopólio, ou seja, gera a concentração e a centralização de capitais. Então, umas empresas, por ter maior número de operários, por ter melhor tecnologia, certo? Por ter melhores condições de mercado, conseguem crescer, conseguem se consolidar contra as outras. Então, começa a haver uma concentração e centralização de capital em determinados ramos da produção, metalurgia, têxtil, certo? Também no ramo bancário. Então, há essa tendência. Certo? Vários intelectuais, sejam marxistas, sejam socialistas, social-democratas, né? Só uma coisa, a gente ouve muito falar de social-democratas, né? Também é uma categoria que mudou muito. Mas qual a origem da social-democracia? O partido marxista russo também era social-democrata, né? Depois foi que se tornou comunista. Só para uma pincelada rápida. O capitalismo e a sua ideologia, o liberalismo, né, ou a corrente democrática burguesa, defendiam a igualdade formal entre cidadãos, tá certo? E cidadãs, em tese, né? Todos seriam iguais perante a lei. Os marxistas, os socialistas, as correntes operárias, disseram assim: não basta a igualdade política, a igualdade formal. Nós queremos a igualdade substantiva, a igualdade social. Daí surgiu o movimento social-democrata, entendeu? Então, o movimento social-democrata do século XIX, início do século XX, eram partidos de orientação marxista de esquerda, que defendiam a democracia social. Né? Ou seja, não tem nada a ver com os tucanos nem com os PSDBistas, né, de hoje em dia. Tá bom? Então, veja, vários teóricos. Aí o Lênin vai dialogar com eles, né? Que teve o Iverting, foi um grande teórico da social-democracia, acho que era austríaca. O Bukharin escreveu um livro sobre isso. E o Lênin escreveu também um livro, e a Rosa Luxemburgo também. Tá? Mas vou pegar aqui a leitura do Lênin, que é isso que a gente vai caracterizar. Certo? O Lênin vai dizer aqui, eu vou ler para vocês. No capítulo 7º, o imperialismo estágio particular do capitalismo. Se fosse indispensável dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, seria preciso dizer que o imperialismo é o estado monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundidos com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro, a partilha do mundo. É a transição de uma política colonial que se estendeu sem obstáculos às regiões não apropriadas por nenhuma potência capitalista, para uma política colonial de posse monopolista dos territórios da terra já inteira repartida. Né? Então, a primeira coisa vai falar da essência do que seria. Né? Então, seria o capital financeiro. Né? O capital financeiro, olha para vocês verem, na nossa esquerda, o senso comum é banco, né?
É dinheiro, né? Crédito, não é isso. O capital financeiro para a Lane é o capital bancário mais o capital industrial. É uma outra coisa, certo? E a partilha do mundo, ok? Então seria isso. Então aí a gente já vê que a partilha do mundo entre quem controla o capital financeiro é uma das características do imperialismo. Bem, aí ele vai mais adiante, né? Ele coloca a essência, que é fundamental, mas ele vai dizer as características. Mas as definições excessivamente breves, ainda que convenientes, pois contêm o principal, são de qualquer maneira insuficientes, já que se deve extrair delas, especialmente, traços muito importantes daquilo que se deve definir. Por isso, sem esquecer o caráter condicional e relativo de todas as definições em geral, que nunca podem abranger em todos os seus aspectos as múltiplas relações de um fenômeno no seu completo desenvolvimento, convém dar uma definição do imperialismo que inclua os 5 traços fundamentais seguintes. Olha então. Né? Primeiro, a concentração da produção e do capital é elevada a um patamar tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. Primeira característica. Segunda característica do imperialismo, a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro, da oligarquia financeira. 3. A exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire um significado particularmente importante. Né? Então, o sistema de empréstimos, de investimentos, né? das potências que concentram o capital financeiro, os países que não são imperialistas. Né? 4. A formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que dividem o mundo entre si. E 5. O término da partilha territorial do mundo entre as grandes potências capitalistas. O imperialismo é o capitalismo no estágio de desenvolvimento em que se formou a dominação dos monopólios e do capital financeiro. Adquiriu marcada importância a exportação de capital, deu-se início à partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os grandes países capitalistas. Olha como é muito mais rico. Hoje os monopólios a gente poderia chamar de corporações. Mas por que isso é importante? Se você só fica lá em cima, que para ser imperialista basta capital financeiro, ter associações e tentar partilhar o mundo, aí o pessoal diz, o Brasil é imperialista também. Tem capital financeiro, tem empresas de construção civil, né? Aí foram construídos não sei por onde, no Equador, né? Teve até uma professora aqui do Brasil que escreveu um livro e depois passou vergonha. Que é, como é? Aquele livro, Érico? Capital não sei o quê. Brasil, capital imperialista, Virgínia Fontes. Brasil, capital imperialista. Certo? Ela escreveu isso, depois não falou nunca mais, esqueceu. Tá certo? Que o Brasil seria um país. Né? Então isso é importante, que o pessoal diz assim, não, a Rússia é imperialista. Certo? Aí você vai dizer o que é que a Rússia exporta. A Rússia exporta gás, madeira, tá certo? Mas não exporta capital financeiro. Ok? Aí se você a China é imperialista, então vamos ver se encaixa nessas características, né? Então, esse mapeamento geral, que eu acho que, apesar das mudanças, que houve uma mudança histórica, né? Porque quando Lenin escreve isto daqui, tá certo? As potências imperialistas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, ainda estavam na partilha do mundo. Né? Vocês se lembram da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Foi uma disputa. Quando terminou a partilha do mundo, saiu os Estados Unidos fortalecidos, tá certo? E saiu o bloco de países que expropriaram a burguesia. Então, criou-se um sistema imperialista, que é um sistema imperialista, uma cadeia de países dominados, controlados pelo capital financeiro que estava concentrado onde? Estados Unidos lá em cima da pirâmide, Europa e o Japão. Que foi reconstruído, tanto a Europa como o Japão, em especial a Alemanha, para não dar vez ao movimento, à ascensão do movimento dos trabalhadores. Então, esse foi um grande sistema imperialista, certo? Onde os Estados Unidos eram o maior exportador, uma série de coisas que não vamos entrar aqui. Esse sistema, certo? Triunfa na guerra contra os Estados operários, tenta criar um mundo unipolar, né? Depois da década de 90, e agora está em crise, certo?
tem um sistema multipolar, ou seja, começa a surgir um outro grupo de países que não são imperialistas, tá certo? A China não é imperialista, a Rússia não é imperialista. Potências regionais, ou seja, grandes países que têm interesses regionais, como que Irã, Turquia, né? Que está em torno dos BRICS, né? Depois a gente pode fazer uma discussão como isso, né? A China, na nossa concepção, é um Estado operário ainda, é um Estado que se expropriou a burguesia, é controlada pela burocracia, né? Aí, você dizer que a China não é imperialista, que a China é imperialista capitalista, surge alguns problemas para a gente. Para mim, surgiu esse problema na minha cabeça. Porque eu digo assim, pô, como é que pode um país que é imperialista e capitalista tirar 800 milhões da pobreza? Como é que pode um país que é capitalista não ter uma oligarquia financeira, a oligarquia financeira sendo controlada pelo Estado? Como é que pode isso? Entendeu? É uma coisa. É óbvio que isso não discute na esquerda, né? As pessoas repetem isso, aí você começa a fazer pergunta, aí eles não conhecem o que é imperialismo, como é que funciona o capitalismo. Bom, mas é essa situação, ok? Eu indico para vocês, depois eu vou fazer isso. Tem esse livro aqui muito bom, O Imperialismo, Introdução Econômica, da Juliane Furno. Eu vou ver se eu consigo reproduzir em PDF, tá bom? Tem esse livro aqui que eu tenho em PDF, eu posso enviar para vocês. O que é um livro bom, interessante, que eu acho? A gente precisa concordar com tudo que ele está dizendo. Capitalismo e Economia Mundial. Bases teóricas e análise empírica para a compreensão dos problemas econômicos. Porque ele faz uma definição das categorias do marxismo, exploração, mais-valia, queda da taxa de lucro, e dá exemplos históricos. Isso, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá bom? Que é parte da nossa democratização do conhecimento. Se alguém perguntar quem foi que foi ruído, vocês dizem, não, tem não, apareceu. Né? Mas isso é importante. Certo? E isso as outras organizações não fazem isso, né? Não passam. Mas isso aqui é um calhamaço, muitas das dúvidas tem aqui. Com muitos dados, tá certo? Então é essa situação. Bem, o que acontece? O imperialismo é uma fase do capitalismo, mas continua sendo capitalista. Certo? Então, onde tem capitalismo, gente, não vamos esquecer disso. Onde tem capitalismo, tem exploração e tem crise cíclica, certo? Então, Irã é capitalista, Venezuela é capitalista, certo? Brasil é óbvio, é capitalista, Índia é capitalista, certo? Mas qual é o grande problema? Veja, o capitalismo sobrevive, qual é a fonte fundamental de existência do capitalismo? A exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, concorda? Tem que ter mais-valia, tem que ter trabalho não pago. Mas com o imperialismo, tem um outro fator. Porque, como nós vimos, a oligarquia financeira não só explora os seus trabalhadores e os trabalhadores de outros países. Ok? O imperialismo também saqueia as riquezas dos outros países. O imperialismo também mete a mão numa parte da mais-valia das chamadas burguesias internas. Então, nesse sentido, no sistema imperialista, com o acirramento da crise, há conflitos, tanto entre blocos imperialistas, pode ser maiores, menores, vocês estão vendo aí os atritos que existem entre os Estados Unidos e o bloco europeu, tá certo? É óbvio que todos eles estão contra as nações dos trabalhadores. A gente nunca deve esquecer disso. Ok? Então, aqui no Brasil tem disputa interna entre blocos da burguesia, mas todos eles querem o nosso sangue. Isso a gente tem que ter claro, para a gente não ter ilusões. Mas o que acontece? O que os Estados Unidos, que é o país mais forte imperialista, faz? Ele ocupou 20 anos o Afeganistão e saqueou o país, gente. Destruiu parte da burguesia interna do Afeganistão. Porque o processo de centralização e concentração de capitais é um processo mundial. Então, o que os Estados Unidos querem do Irã? Querem destruir parte da burguesia iraniana, que tem uma certa autonomia, que ganha seu dinheirinho lá explorando os iranianos, tem intervenção do Estado para fortalecer, com base da poupança pública. O que quer com a Venezuela? A Venezuela é um país capitalista, com um governo
mais ou menos nacionalista e que tem posições anti-imperialistas. O que é que eles querem? O petróleo, pessoal. E um governo lá, títere, um governo lá que siga as normas, entendeu? Então isso gera conflitos. Olha, gente, a história, né, do ponto de vista do marxismo se torna uma coisa, para mim, me empolga, uma coisa linda. Entendeu? Porque você, mesmo a burguesia que explora, se confronta contra o imperialismo. Que coisa linda, gente, está acontecendo na África. Rapaz, eu fico assim, engraçado. Você não fala da África. Um dirigente africano que é pró-imperialista é a coisa mais fofa do mundo. Ninguém fala. Agora você tem 2, 3 países africanos que romperam. Estão rompendo com o imperialismo francês, com o Burkina Faso. O cara é um ditador, entendeu? Só bota o cara. A imprensa, né? O cara tá sempre fardado, né? É um ditador, é um militar, né? É um opressor, entendeu? O cara, o exército, essas frações do exército africano que se levantam contra o imperialismo francês, gente, são intelectuais, pessoal. Eu digo isso para vocês já sabem disso, né? Mas estou dizendo, não é assim, o militar, eles conhecem o país. Né? E as medidas que eles estão fazendo de controle estatal, que se confrontam com. Estão defendendo reforma agrária, estão defendendo educação pública e gratuita, estão estatizando coisas que estavam na mão da França, que são os bárbaros. Tá certo? Essa é a leitura, mas não é a verdade. Né? Porque também tem uma coisa que é a percepção do marxismo. Sempre eu leio a notícia, quando eu vou ler a notícia, qualquer coisa, eu digo, eu tenho que procurar ler isso daqui do ponto de vista dos oprimidos e dos explorados, das oprimidas e exploradas. Entendeu? E eu tenho um negócio assim, não sei se isso é certo, né? Não digo para vocês. Mas quando eu vejo Rede Globo elogiando, outros caras elogiando, eu já fico com o pé atrás. Tá certo? Então, veja, isso é importante para a gente compreender. Então, hoje o sistema imperialista está em crise. Por que o sistema imperialista está em crise? Porque o capitalismo está em crise. Só pode sair da crise, e aí eu vou indicar para vocês, rapidamente, o livro 3 do Capital. O livro 3 do Capital, o Marx vai falar da queda tendencial da taxa de lucros. Então, o capitalismo, né, a sua produtividade do capitalismo, né, o capitalismo é um regime social que aumentou em muito a produtividade de trabalho. Tanto é que nós podemos ter uma boa vida trabalhando 2 horas por dia, por exemplo. Né? Mas é óbvio que existe a organização da propriedade dos meios de produção, então a gente trabalha mais para o capital. Certo? Mas aumentou a produtividade do trabalho contra os trabalhadores. Certo? Então, não vou entrar aqui, né? Uma queda tendencial da taxa de lucros é quanto mais você investe em tecnologia, como a fonte da mais-valia é o trabalho não pago, você tem uma queda da taxa de lucro. Mas o Marx é dialético, né? Ele diz assim, mas existe contratendências. O capitalismo desenvolve contratendências contra isso. Aí ele vai citar aqui certas contratendências. No capítulo seção 3, a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Capítulo 13, a lei como tal. Capítulo 14, causas contra as restantes. Contra as tendências. Né? Aumento do grau de exploração do trabalho. Então, melzinho na chupeta, né? Temer, aqui no Brasil, reforma trabalhista, precarização do trabalho, pejotização, uberização. É uma contratendência. Você trabalha, certo? Então, isso, né? Compressão do salário abaixo do seu valor. Aqui o Brasil é craque nisso, né? O salário do Diese é mais de 7 mil reais e a gente recebe um salário mínimo que chega nem a 1.500, né? Com desconto e tudo. Então, nós temos uma superexploração. Se eu, você, todos nós aqui, vamos dizer assim, a população em geral, tivesse salário mínimo de 7 mil reais, 7.500, a gente ainda continuava sendo explorado. Certo? O capitalismo ia acabar. Mas a gente tinha o valor da nossa força de trabalho expresso no nosso salário.
como está na Constituição. Então, quando você arranca mais do quê? Sem fazer muita conta, não, sei lá, mais de 5.500 é uma superexploração, né? Segundo a teoria do Rio Marinho, né? Barateamento dos elementos do capital constante. Então, se você baixa os salários, as máquinas também baixam o preço e outras coisas mais, certo? Superpopulação relativa. O desemprego é um bom negócio para o capitalismo. Por isso, quando tem essa propaganda do governo Lula, está diminuindo o desemprego, mesmo com esse salário de miséria, está diminuindo o desemprego, está tendo políticas indiretas, né, de salário indireto, certo? Você, por exemplo, oferta mais saúde pública, mais educação pública, certo? Você baixa o preço dos transportes, ou bota os transportes que ainda não tem aqui no Brasil, mas você bota transporte gratuitos, essas coisas todas, isso vai baratear, vai diminuir a pressão, os trabalhadores e as trabalhadoras arranjam mais empregos, ok? E isso é ruim para o capitalismo, gente. Tem que ter sempre um miserável, sempre alguém ruim, no sentido de não ter menos, não ter como vender sua força de trabalho para pressionar quem está trabalhando. Todos nós já passamos por isso uma fase das nossas vidas. Que alguém de maneira direta ou indireta diz assim, se não quer, tem quem quer. Né? Quem é contratado, até né, prefeitura, essas coisas de serviço público, recebe isso direto. Né? Aí, comércio exterior, que é o comércio exterior? Isso Marx escreveu século XIX. Você vender as mercadorias. Olha aí, as tarifas do Trump. Hein? O Trump, para agradar os empresários americanos, da burguesia imperialista norte-americana, estadunidense, ele diminuiu os impostos. Certo? Então, quem é rico lá paga pouco imposto do que se pagava antes. Aí, como é que ele quer compensar isso? Tarifando, ó. Tarifando e fazendo com que empresas retornem aos Estados Unidos. Para compensar. Não está conseguindo fazer isso. Mas é uma forma de reverter a queda tendencial da taxa de lucro. Né? E uma outra sexta tendência é o aumento do capital acionário. Né? Que são essas políticas corporativas que tem. Tá certo? Então, são mecanismos, quando a gente compreende isso daqui, aí a gente vai ler as medidas que são tomadas no comércio mundial, pelos países imperialistas, a gente vê que todas são contra-tendências para tentar frear a queda tendencial das taxas de lucro. Né? Por exemplo, o imperialismo gosta de guerra. Mas por que gosta de guerra? Porque um dos setores industriais mais fortes é a produção de armas. A arma é um grande negócio. Para ter arma tem que ter guerra, tem que ter gente matando gente. Tá? Isso até a Rosa Luxemburgo vai dizer no clássico dela, me perdoem, principalmente as companheiras que estão aqui, isso não é nem um rasgo machista meu, mas eu esqueci o nome do livro da Rosa Luxemburgo, é Acumulação, né? É uma coisa assim, acumulação. Tá aqui a acumulação de capital. Acumulação de capital. A Rosa Luxemburgo, a gente pode concordar ou não concordar com as ideias da Rosa Luxemburgo, mas uma pessoa, para divergir do Marx, ela tinha doutorado e ela era da escola de formação da social-democracia alemã. Mas, olha, era polonesa, mulher, tá certo? Tinha um problema, né? Tinha um problema físico. Foi para a Alemanha, que não gostava nem de polonês, né? Nem de judia, certo? E ela chegou a ser uma das principais formadoras. Pensa na escola Florestan Fernandes, certo? Formadoras. E ela chegava em sala de aula e dizia que discordava de algumas coisas do Marx. Mas ela falou uma coisa interessante, principalmente a questão da reprodução, processo de reprodução do capital. Mas ela disse uma coisa importante, ela deu um estalo e disse que existia um outro setor da economia que o Marx não tinha indicado, que era o setor de armamentos. Isso ela falou, gente, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o setor de armamentos ela colocava como um dos fundamentos da manutenção do capitalismo, no caso do imperialismo. Olha que genialidade, tá certo? Então é isso. Então os caras precisam de arma, precisam de guerra, precisam de confronto, precisam de movimento, né? Os Estados Unidos têm o quê? Mais de 800 bases militares.
O pessoal diz assim, os Estados Unidos defende o livre mercado. Gente, a maior empreiteira do mundo, empreiteira assim, estatal do mundo, vocês sabem quais são? O exército americano. Porque aquelas bases são construídas pelo exército americano. Quem vende arma lá para os Estados Unidos é melzinho na chupeta. Por quê? Porque os caras têm uma venda que os caras pagam antecipadamente às vezes. Olha aí. Entendeu? Olha que negócio bom, né? Não? Imagine isso. Eu sou professor, né? Quem é professor aqui? Aí disse, olha, a gente vai contratar você, Fred, você, a Andréa, a Érica, vou contratar vocês e a gente vai pagar antecipadamente o salário de 2026. Olha, olha. Já pensou um negócio desse? Foi assim que se comporta os contratos milionários da indústria armamentista. Então, isso daí é uma coisa que a gente ainda tem que discutir, dialogar, mas para você ver como a gente juntando os pontos, né? Temos o capitalismo normal, tranquilo, de outros países, mas o imperialismo ainda piora ainda mais a lógica do capitalismo. Né? Porque, veja bem, olha que é uma coisa lógica, né? A gente pensando. Se o capitalismo tende a concentrar riqueza dentro de um país, entre os países, ele também concentra riqueza e poder, que são as potências imperialistas. Né? Por isso, já quanto tempo tem? Acabou exatamente nesse minuto o seu tempo. Não, pois é. Né? Por isso que, para concluir, para ser pontual, por isso que, gente, qualquer luta anti-imperialista, certo? É importante. Tudo que enfraqueça a dominação do imperialismo é importante para a gente. Certo? É importante para a gente. Vou dar só um exemplo histórico. As leis que protegiam os trabalhadores da Inglaterra. Vou contar a história aqui para vocês que está no Capital. Você tinha uma disputa muito grande entre a burguesia industrial e o setor e a aristocracia inglesa. A aristocracia inglesa queria diminuir as taxas, porque ela importava muita coisa de fora. A burguesia inglesa, industrial inglesa, queria aumentar, ser mais protecionista, porque aí vendia os seus produtos, às vezes mais caros, para as outras classes sociais, inclusive para a aristocracia. Aí a burguesia pegou e não é assim não. A gente bota em dinheiro, empresta dinheiro para o império, essas coisas todas. Vamos acabar com isso. Foram para cima. Aí os aristocratas, quais são os principais inimigos desses burgueses picaretas que fizeram aumentar as taxas? Os trabalhadores. Pois vamos votar a lei favorecendo os trabalhadores. Foi uma coisa boa, não. Então, dois bandos de bandidos, de picaretas, entre si, certo? Lutando, disputando, um terceiro ganhou. Tá certo? Então, é nesse sentido. Né? Então, qualquer arranhão, qualquer problema, qualquer disputa interna dos Estados Unidos, aqui pra gente, só entre nós, né? Essa nossa esquerda brasileira é esquisita, né? Parece que eles vivem assim numa novela nos Estados Unidos. Né? A gente mora no Brasil, a gente é atacado pelos democratas, como estão no governo, pelos republicanos, mas eles ficam torcendo, né? Vocês já perceberam isso? Não, porque não pode ser, a gente tem que apoiar os democratas, tá certo? Que vão nos matar de outro jeito, vão nos explorar de outro jeito. Não, deixa lá, certo? E qualquer país que se enfrente contra o imperialismo é algo progressivo. Mas é uma ditadura. Mas é não sei o quê. Tudo bem, porque para ele se sustentar, ele vai ter que, de alguma maneira, quebrar os laços com o imperialismo e mobilizar a população. E a população mobilizada, inclusive a trabalhadora, vai conseguir mais direitos numa luta anti-imperialista do que se aliando com o imperialismo. Né? Porque, só um pouquinho de história para concluir. O imperialismo dos Estados Unidos é o maior covarde de todos os tempos. Ele apoia os governos, certo? E depois joga o governo no fogo quando não tem interesse, porque o interesse dos Estados Unidos é o seguinte: ele quer ganhar o nosso. Né? Então, eles foram os primeiros e organizaram as ditaduras militares. Depois, o Jimmy Carter foi o maior defensor da democracia, aspas, contra as ditaduras militares na América Latina. Certo? Aí vocês vão ver o que eles fizeram. Utilizaram, como é o Bin Laden, contra os russos do Afeganistão, depois começaram a caçar o Bin Laden. Né? Então, é dessa forma. Né? Então, espero ter
dado base, depois vocês anotem e colocam lá no nosso grupo os textos que vocês querem que eu envio para vocês, né? Que é importante para a gente sempre estudar, compreender, né? E dar o passo inicial para a gente, que esse é o essencial de uma militância socialista, né? É a gente compreender a realidade que quer transformar. Tanto é que o primeiro programa do Movimento Operário Internacional foi o Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista começa explicando como é que eles compreendem a história, como é que compreendem a realidade, como é que compreendem a correlação de forças, como é que compreende as lutas, qual é o programa e o que fazer naquela conjuntura. E é um programa que, como nós não somos antidogmáticos, vai sempre